Olá, a reforma da Previdência chegou ao Senado e hoje nós vamos conversar com o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará. Seja bem-vindo, senador. Obrigado. Senador, quando a reforma da Previdência do governo Bolsonaro chegou ao Congresso, o senhor disse que ela era ainda pior do que a do governo Temer e que mudanças no BPC, benefício de prestação continuada e aposentadoria rural eram inegociáveis. Os dois pontos foram alterados em relação à proposta original. Quais as principais críticas ao projeto agora? Bom, é importante que a gente diga, tenta-se fazer ou se colocar a reforma da Previdência, ou a reforma da Previdência, como a solução de todos os problemas nacionais. Pode ter certeza que não será. Pode ter certeza que não será. Não vai acontecer nada no país depois de aprovada aqui a reforma no Senado Federal. E, portanto, toda essa angústia, toda essa ansiedade do dito mercado para que o Senado aprove do jeito que veio da Câmara, isso, a meu juízo, não deve ser aceito como uma verdade absoluta. É importante que o Senado não deixe de cumprir o seu papel, que é aprimorar. Reforma da Previdência, reformar a Previdência, é algo realmente necessário. Agora, que reforma você vai fazer? Acompanhado de que outras iniciativas o governo vai encaminhar a solução dos problemas? Isso é que tem que ser discutido. Você impor sacrifícios para trabalhadores rurais, para pessoas que recebiam ou recebem um auxílio social, isso não é nem aposentadoria, quando completa mais de 65 anos e nunca teve a oportunidade de trabalhar, como é a vida, infelizmente, de milhões de brasileiros. E você ainda mexer com essas coisas, dos mais pobres, dos mais miseráveis desse país, é algo realmente inadmissível e a Câmara já cuidou de retirar boa parte, ainda ficaram resquícios que o Senado, a meu juízo, tem que aprimorar. Agora, repito a você, eu acho que é necessário uma reforma da Previdência, e você bem disse, o Ceará vem fazendo, porque a Previdência ela deve existir em função do que os técnicos chamam de cálculo atuarial. O que é isso numa linguagem simples? A pessoa tem previsto um certo tempo de trabalho, de capacidade de trabalho, tem uma previsão média, que é a estatística, os censos estão sempre atualizando isso e, graças a Deus, a humanidade como um todo tem aumentado a expectativa de vida, tanto de homens, mas principalmente até de mulheres, que estão vivendo muito mais do que os homens. E o que o Brasil era, por exemplo, há 50 anos atrás, uma pirâmide de faixa etária, muito jovem, muita criança, muito jovem, uma faixa mediana importante de trabalhadores contribuindo e uma ponta da pirâmide estreitinha com pouca gente que recebia, né, desse modelo que é o Brasil, de que quem está trabalhando contribui para pagar quem está na inatividade. As coisas têm mudado, essa pirâmide está se achatando e a estimativa é de que a nossa expectativa média de vida para mulheres já ultrapassa 75 anos, para homens já está na faixa de 70. Então, é necessário que se permanentemente sejam refeitos esses cálculos e se adapte a Previdência para que esse sistema seja sustentável. O atual sistema, ele atende um perfil populacional que não existe mais, né? Para o atual perfil da população... A coisa vem mudando. Se você lembrar aí, a Dilma fez alguma reforma na Previdência, o Lula fez alguma mudança na Previdência, o Fernando Henrique fez mudança, né, na Previdência, a cobrança de contribuição dos aposentados, tudo isso vem sendo feito como remendo para que a gente possa diminuir aí, num cômputo... assim, estrito senso de só analisar a contribuição, diminuir o rombo da Previdência. Só que outras medidas que foram implementadas no Brasil também já ao longo de décadas foi instituir contribuições que são direcionadas de uso exclusivo na assistência social, na Seguridade Social, que compreende assistência e aposentadoria. Então, se você pegar essas outras contribuições, somar a contribuição dos que estão em atividade e hoje a cobrança dos que estão inativos, há uma polêmica, né,
se há déficit ou se não há déficit. E realmente hoje eu creio que há, porque o Brasil nos últimos anos desempregou muita gente. Então, quanto menos gente trabalhando, menor a contribuição e maiores os gastos da Previdência, porque vai ter que pagar o salário-desemprego, o auxílio-desemprego, né? Então, nós temos um problema na economia do Brasil, né? E ela não se resolverá só com a reforma da Previdência. Então, em suma, a reforma da Previdência é necessária. É essa a reforma do Bolsonaro? Penso eu que não. Ela já foi alterada, mas a minha defesa aqui no Senado é de não me submeter a esse pensamento que parece assim uma coisa imposta de cima para baixo, que a gente tem que fazer aqui em 65 dias, não pode passar nem um dia a mais, porque tem que entregar logo isso para o mercado. Eu acho que a gente está podendo aí, com a responsabilidade de mexer com o destino, com a vida de milhões de brasileiros, e a gente não pode fazer isso de forma assodada, muito menos nos privando de poder contribuir, né? Poder contribuir, poder dar sugestões, poder aprimorar e poder ampliar o debate. E trabalhar com a ideia de uma PEC paralela que contemple essas melhorias. Isso é uma enganação. Isso é uma enganação. Como a gente diz lá no Nordeste, a história é para boi dormir. Por que já não veio a inclusão de estados e municípios do governo, da Câmara Primeiro, não veio do governo federal. Aliás, vinha alguma coisa do governo federal. A Câmara cuidou de tirar tudo, passaram um pente fino, tudo que fazia referência a estados e municípios, eles tiraram. Qual era o propósito? E a gente, quando vai ver, os líderes, a maioria dos líderes, são oposição aos governadores e estão querendo submeter os governadores a um desgaste de terem que mandar para as suas assembleias legislativas. Quer dizer, eu acho que o país é muito mais do que isso, né? O país é muito mais do que isso. Você fazia aqui uma PEC paralela, aprova o projeto que veio da Câmara, faz uma PEC paralela, manda para a Câmara e a Câmara engaveta, porque já demonstrou claramente que não tem o menor interesse, ao contrário, é textual em dizer que não quer fazer alteração em estados e municípios. Não é por nenhuma outra coisa que não seja essa motivação. São contra os governadores e querem que os governadores se submetam a algum desgaste, a algum sacrifício de aprovação popular. Então, o senhor acredita que... eu penso o seguinte: a gente não pode se furtar, o Senado não pode se furtar, o Senado não tem o direito... atenta contra a nossa legitimidade de mandato, atenta contra a expectativa que a população, no seu todo, né, tem do Senado Federal, de que ele possa aprimorar o projeto. Aprimorar o projeto, a meu juízo, é torná-lo o menos injusto possível num país que já é extremamente injusto. O Brasil é um país extremamente injusto. Nós vivemos uma recessão. E eu ando agora com um gráficozinho no telefone celular para mostrar para as pessoas. A indústria no Brasil, aos frangalhos. Todo dia se fecha uma indústria. O comércio não tem uma rua importante de uma cidade brasileira que você não passe por ela e tenha a tristeza, a dó de ver 30%, 40%, 50% dos imóveis fechados, disponíveis lá para aluguel. Lá em Fortaleza tem a Monsenhor Tabosa, que é uma avenida turística e tal, mais da metade dos imóveis estão lá com placas, aluga-se, porque fecharam negócios que tinham lá. Os serviços agora sofrendo também, foi o setor da economia que demorou mais a reduzir a sua atuação, mas nos últimos meses tem tido um crescimento negativo, tem decaído. E quando a gente vê o lucro dos bancos, todo trimestre eles batem recorde. Agora, nesse último trimestre, foram 20 bilhões de reais. Se a gente comparar com 2007, 5 bilhões de reais. Então, eles estão lucrando hoje, o país em absoluta crise, em recessão, 5 vezes mais do que lucravam há 12 anos para trás. Então, esse país, não está o país como um todo em crise. A economia que está virada. Está virada em prejuízo de quem trabalha e quem produz, provocando desemprego, né? Provocando estagnação econômica, porque nenhum brasileiro que tem algum capital vai se arriscar a montar um negócio, podendo aplicar no mercado financeiro, e os bancos lucrando cada vez mais. Então,
para mim, uma reforma para o país deve mexer com a Previdência, deve mexer com a tributária, mas é fundamental que ela inverta a lógica do governo, em vez de apoiar a atividade de especulação financeira e permitir esses lucros astronômicos e recordistas, apoiar a produção e apoiar o trabalho. Mas o senhor acredita que há chance dela ser alterada no Senado? Porque o acordo de líderes já foi selado, né, e caminha na direção oposta. Muito bem. O presidente Davi Alcolumbre, ele tem tido uma postura que eu tenho feito sempre referência positiva, de humildade, né, porque é prerrogativa dele, presidente, fazer a pauta, mas ele tem semanalmente reunido os líderes e elaborado uma pauta sempre em comum acordo. Agora, nem sempre os líderes refletem exatamente o pensamento da totalidade do Senado, né? Você tem partidos que têm 10 senadores, ou 12 senadores, ou 13 senadores, e está lá um líder. E a gente já teve várias matérias que o colégio de líderes, vamos dizer assim, acordou de forma até unânime, às vezes um falta, né? E o plenário entendeu diferente, e quem fala no final das contas é o plenário. Essa questão da Previdência e a urgência de se votar, repito, tem sido imposto como uma verdade absoluta, né? Como se o Brasil tivesse precisando de um último fôlego e esse fôlego seria dado por uma aprovação rápida da Previdência. Primeiro, a gente tem que desmistificar isso. E eu repito a você, não vai acontecer nada 1 mês, 2 meses depois que a Previdência seja aprovada. Por quê? Porque a Previdência, ela não mexe para trás, né? O que podia ter mexido para trás já foi feito, que é o aposentado contribuir. Esse acaba mexendo para trás, mas agora vai ser para frente. Então, se existe hoje um déficit na Previdência, esse déficit, ele não vai diminuir, ele vai, ao longo do tempo, crescer menos, né? Então, de impacto para a nossa economia, para o dia a dia, é zero. Repito a você, então, só isso já nos dá argumento, né, para que a gente possa discutir mais. Não vai mudar nada. O impacto, fala-se em 1 trilhão, agora baixou para 900 bilhões em 10 anos, mas no primeiro ano, mesmo no cálculo deles, que é um cálculo duvidoso, eu já pedi formalmente, mas nunca me mandaram, não sei por que não dão transparência a isso, mas no dizer deles, no primeiro ano vai ser milhares ou poucos milhões de reais, o que de fato não vai alterar em nada um déficit previsto para esse ano de 130 bilhões de reais, né? Estou falando só do orçamento da União. Então, não é verdade que o Brasil vai ter, com a reforma da Previdência, a solução de todos os seus problemas. O Brasil precisa resolver vários problemas e, nessa questão, é fundamental que a gente equalize. Uma hora é pedir um sacrifício da classe média, do trabalhador e tal. Outra hora é pedir um sacrifício dos banqueiros, né? Então, só é confiável e só terá o meu apoio razoável se enfrentar todos os segmentos e até de forma que eu considero justa, que é pedir um sacrifício maior de quem ganha mais e não de quem já está aí sofrido, desempregado e sem perspectiva. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, sobre a reforma da Previdência. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV, ou ao canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer uma crítica ou mandar uma sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.